Olha nós aqui, na PEA marcando presença mais uma vez e agradecendo a você, você do outro lado da tela, como sempre, pelo carinho da audiência. Hoje nós temos um programa especial voltado para eleições 2026. Então, em nome da nossa Valor Imobiliário, o nosso querido Haroldo Franca, que é um dos nossos apoiadores, começa agora, para valer, para você, programa Na PEA. Pois é, minha gente, o nosso entrevistado de hoje é o nosso querido Marcos Santana, é assim que ele é conhecido por toda a população sergipana, em especial aquele carinho que ele tem do povo de São Cristóvão. A nossa cidade mãe de Sergipe, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Marcos é administrador, com vários cursos de gestão pública, gestão empresarial, muitíssimo preparado, iniciou suas atividades, salvo engano, na Caixa Econômica, passou 30 anos na Caixa Econômica, teve também uma passagem pela DESO, pelo Prodese, enfim, sempre trabalhando na área de serviço público. Então conhece muito bem essa interação com as pessoas. E foi prefeito por 2 mandatos na nossa querida cidade-mãe, fazendo também o seu sucessor. Então prova que ele fez um trabalho que foi do agrado da população. Esse trabalho, Marcos, a gente pode reafirmar que se tornou conhecido em todo o estado de Sergipe, e hoje ele é pré-candidato, é um pretenso candidato a deputado federal, até porque a gente fala em pré-candidatura, mas ela só se consolida com as convenções, né? Você mesmo já falou isso em alguns momentos. Então, seja muito bem-vindo ao Estúdio na PEA. Obrigado pelo convite, é uma satisfação realmente estar aqui com você, bater um papo, conversar sobre política, sobre São Cristóvão, sobre Sergipe. Estou à sua disposição. É um trabalho, assim, a gente costuma dizer, informal, não é nada de formalidade. Eu acho que as coisas têm que ser de forma bem natural, como está acontecendo aqui, e como a gente gosta de trabalhar, né? Levando a verdade. Eu acho que isso é que provoca credibilidade e faz com que a gente cresça como cidadão, como profissional. É esse o nosso objetivo. Perfeito. Embora o programa tenha um nome de Na PEA, muita gente fica naquela, aí a esposa costuma brincar comigo, você que está na PEA, correndo no dia a dia na sua luta para conquistar o seu espaço. Quando é necessário, claro que a gente tem que pegar firme em algumas situações, mas graças a Deus o que a gente gosta é de propagar situações positivas. Perfeito. Então fico muito à vontade ao seu lado, porque você administrou uma cidade histórica, uma cidade muito importante, a nossa primeira capital, e cuidou muito bem. Se não tivesse sido dessa forma, com certeza você não estaria aqui agora, Perfeito, sendo um pretenso pré-candidato a deputado federal. Então eu gostaria que você dissesse como é que nasceu essa ideia, se o fato de você estar sendo pré-candidato a federal tem alguma coisa a ver com a candidatura do nosso querido também Paulo, né? Paulo Júnior, que já é deputado, e naturalmente vocês sempre tiveram uma ligação muito forte. Se isso tem a ver, se você poderia ter sido estadual caso não tivesse ele, enfim, fique à vontade. Não, na verdade, assim, a candidatura eu não tenho nenhuma vinculação com o Paulo Júnior ou qualquer outra coisa. E nem ela foi uma candidatura que tenha nascido assim que eu deixei a Prefeitura de São Cristóvão. Não era a minha pretensão, não era o meu propósito. Eu, de fato, não coloquei isso como meta. Inclusive, você estava como secretário de governo, né? Estava como secretário de governo, né? Saí, deixei a Prefeitura no dia 31 de dezembro de 2024. No dia 1º de janeiro, aceitei o convite do prefeito Júlio e assumi a Secretaria Municipal de Governo e Gestão. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? Porque é uma secretaria que tem tarefas de ordem política e também de ordem administrativa, de proposituras de leis, que tem uma relação com a comunidade. Eu gosto muito de fazer isso. Portanto, não é uma candidatura que nasceu, como eu falei, com a minha saída da prefeitura. Sim, sim. E eu até me ressinto, muitas vezes que eu tenho conversado hoje com as pessoas, já abro uma conversa dizendo, olha, a minha candidatura nasceu tardiamente, e é verdade, porque somente agora no final de 2025, início de 26, é que eu, primeiro, durante esse ano de 25, né, que eu passei como secretário, em todas as comunidades que ia, em todos os locais, nas discussões políticas, as pessoas sempre me achavam e diziam, vai ser candidato a quê? Vai ser candidato a federal, né? E eu não vou, não era um propósito. Sim. Mas a partir de dezembro do ano passado,
você faz uma leitura do cenário político em Sergipe e em São Cristóvão particularmente, né? E aí eu me decidi por aceitar essa tarefa, que é uma tarefa difícil, né? A candidatura de deputado federal, de fato, na minha avaliação, até um desequilíbrio em quem está concorrer e quem já está no mandato, né? Porque são 8 vagas apenas, e quem está no mandato tem toda uma estrutura diferenciada de quem não está no mandato. E isso era uma das minhas resistências. Eu não me preparei para isso, não preparei estrutura, não corri o interior sergipano no tempo adequado, que era o tempo de 25, de estar, né? Mas ela nasceu exatamente disso, de uma mudança no cenário político, e eu disse, olha, eu preciso ser candidato, vou aceitar esse desafio. Quando a gente falou em relação ao deputado Paulo Júnior, é porque a gente sabe que você é uma pessoa muito correta, respeitadíssimo pela palavra dada. Então eu imaginei que pudesse ter algum entendimento político de você apoiá-lo, e aí, nesse caso, você não iria para a mesma disputa, iria para uma disputa como você está indo. Não, jamais foi por essa iria razão. Porque, na verdade, assim, a minha relação com o Paulo Júnior vai além de uma questão política. E me né? permita uma colocação, quando você falou, é bom a gente deixar isso bem claro, que não estava preparado para esse momento não ter essa candidatura lançada, mas exatamente. O preparo como político, como administrador, como gestor, todos sabem que você possui. Porque, na verdade, foi bom você fazer essa correção. O preparo não é de ordem interna, Sim. Né? O preparo é de ordem de você se preparar estruturalmente, porque uma candidatura de deputado federal, ela requer todo um trabalho de arregimentação, de equipes de apoio. Mas como o Sergipe é pequeno, todo mundo se conhece, eu acho que isso facilita pouco, né? Ajuda. Ô Marcos, você como gestor em São Cristóvão conseguiu resgatar muitas situações. A gente tem um conhecimento que você fez um bom trabalho, acredito que em todas as áreas tem a sua participação efetiva, mas acho que a gente pode destacar aqui o resgate da cultura em vários setores, Perfeito. O social, né, a educação que sempre foi uma prioridade, sim, isso, e também a questão dessa relação com as pessoas no dia a dia, de ouvi-las, de poder colocar em prática aquilo que está sendo discutido com o povo. Isso é um diferencial. Eu acho que é isso que tem que ser feito na política. Esse último ponto que você chama a atenção, para mim é algo realmente muito importante, né? Veja, o administrador público, o gestor público precisa ter a todo momento uma dose de humildade muito grande, não é de ser submisso nem de ser serviçal, mas é de ser servidor na essência da palavra. Porque, de fato, o prefeito de um município ele é o servidor público número 1. Então ele precisa estar realmente preparado, buscar sempre a todo momento, estar ouvindo a população. Eu quero dizer que... E também tem a questão da saúde, não posso esquecer. A saúde. Esse ouvir a população, por mais que muitas vezes o ouvir possa até doer um pouco, né, naquilo que a gente ouve, na crítica, uma crítica que a gente entenda não ser justa, mas o povo de uma cidade, o povo é soberano, é ele que escolhe, é ele que diz assim, eu quero ser dirigido por esta pessoa. Então, a gente tem que submeter e ouvir, saber, aprender a ouvir. Você citou, né, várias áreas de atuação, de fato, nós atuamos olhando e se guiando basicamente por aquilo que a gente entende que está relacionado como direitos na nossa Constituição. A Constituição estabelece lá os direitos fundamentais, né, os direitos do povo brasileiro, na educação, na saúde, na assistência social. Então, o nosso trabalho nesse sentido foi de garantia desses direitos, de buscar a todo momento atender às garantias de um povo. Nunca foi, mesmo quando a gente apresentava um sucesso numa ação
nunca foi dizer eu estou lhe dando isso. Não, Sim. eu estou garantindo que você tenha este direito. É um direito seu. A assistência social é um direito do cidadão. A educação de qualidade é um direito das crianças, dos meninos e meninas de São Cristóvão. A saúde é um direito. A habitação é um direito. Então, está lá na Constituição. E o meu trabalho enquanto prefeito foi sempre me submeter a trabalhar para garantir esses direitos. Ou seja, sem ego e sem vaidades, mas com a satisfação de ver as pessoas realizadas através de ações que você tem a caneta na mão. Marcos, veja, eu digo, a gente precisa gostar do que faz. Isso. Não dá para você ser prefeito de uma cidade e a todo tempo que você tem uma dificuldade, você está, poxa, alguns até dizem, né, até cometem crime, porque eu digo assim, gastei tanto, e se eu soubesse que era isso, não teria. Ora, ninguém está como prefeito por imposição. Eu estava lá porque eu pedi para ser. Eu pedi, bati nas portas, e me dei a oportunidade, e vou mostrar que eu posso fazer. Então, as dificuldades que o cargo me impôs, eu não podia tirar sobre a minha responsabilidade e colocar na responsabilidade do povo, não. Não, estão pedindo demais. Não. Eu pedi para ser. E isso me dava muito, me deu. Minha esposa é quem sempre diz, ela disse, ela não compreendo como é que você não pode viver sem isso, porque ser prefeito, alcançar o sucesso nas ações propostas, garantir que uma criança tenha a melhor educação que ela pode ter e que ela tem, que é um direito dela ter, passar numa rua que não era pavimentada, agora pavimentada, ver um prédio novo construído, isso me deu prazer o tempo todo. É o combustível do meu trabalho, da minha vivência enquanto prefeito. De uma forma assim muito equilibrada, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca, principalmente a gente que faz reportagem, que lida com pessoas de todas as esferas, de todos os ângulos políticos. Mas São Cristóvão hoje, ela é vista como ela deve ser vista, deveria ser vista de muito tempo para cá, pela importância que ela tem. Primeira capital do estado, a quarta mais antiga do Brasil, uma cultura vasta, espetacular e tantos outros fatores mais. Perfeito. Cidade que chegou a ser denominada por muita gente como cidade dormitório, e isso ela não merece. Com certeza não merece, apesar de estar dentro da grande Aracaju praticamente. Né? Veja, eu passei em várias situações, em várias entrevistas que dei, em vários pronunciamentos que fiz. Você me lembrou de uma que, olha, São Cristóvão é a cidade-mãe de Sergipe, é patrimônio cultural da humanidade, é patrimônio nacional. Ela tem esses títulos. Tem um título que as pessoas querem dar que eu não quero, que é o de cidade dormitório. Isso. Agora, até entristece quando a gente ouve isso. Agora, veja, Marcos, não é fácil você dizer que não quer, porque não é só dizer que não quer. Mas a gente não ouve isso hoje mais não, viu, Marcos? Não, mas para não acontecer, você tem que trabalhar. Né? Aí, veja, nesse caso específico dessa política, nós compramos um terreno, né, na margem da BR-101, adquirimos um terreno, iniciamos a construção de um distrito industrial em São Cristóvão, batemos nas portas de vários empresários sergipanos. Eu passei de 2018 até 2020, indo para Lagarto o tempo inteiro, ligando para o empresário Frank Vieira, ia para Lagarto, ligava, às vezes ele não me atendia, até que está lá hoje uma realidade. Então não é algo que, não é porque você apenas quer, é porque você tem que suar, trabalhar e buscar aquilo que você acredita que é bom para a cidade. E de forma merecida. Merecia realmente há muito tempo uma estrutura dessa de geração de emprego e renda, e enfim. E eu preciso registrar isso como sendo algo, claro, que você consegue vários benefícios numa cidade com parcerias, mas nesse caso específico, nós não tivemos parceria com ninguém. Infelizmente, gostaria de ter tido. É um distrito industrial que foi criado com a ousadia nossa, com os recursos próprios nossos. Bom. E quando você atrai um grupo como o Maratá para esse distrito industrial, você conta
com um programa que não depende de mim, que é o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, que é um programa do governo do estado. Sim. Mas, assim, eu quero dizer que a ida do Maratá para lá foi, assim, uma busca incessante nossa. É claro que você tem uma ideia, ele tinha o mesmo incentivo que ele está tendo para se instalar lá, ele tinha para outros lugares. Vou dar um exemplo. Ele mesmo me disse: Marcos, olha, eu estou escolhendo São Cristóvão por conta da sua tenacidade. Mas eu estava com terreno do lado do porto de Sergipe. E que seria, sob determinados aspectos, até mais viável economicamente. Sim. Por quê? Qual é a matéria-prima para fazer farinha de trigo? É o trigo. Por onde é que ele chega? Ele chega pelo navio. Então, chegaria do navio. É óbvio que a gente tem que, nesse momento, dizer assim: certo, eu sei que você realmente, o custo de transporte seria eliminado para chegada da matéria-prima, mas, aí eu tive que dizer a ele isso aí: você precisa levar o seu trigo para fazer, para a sua indústria em Lagarto. Portanto, o transporte do porto até o moinho, você está economizando, isso, porque você está saindo do moinho para Lagarto, e não mais o que sairia do porto. Então, é claro mas é óbvio que a gente tem que reconhecer que foi foi bom demais. E quando eu passo lá, eu olho para aquilo ali, para aquela grandiosidade. Isso. E agora já o moinho está pronto, produzindo, né? E agora está sendo construído uma nova indústria, né, pelo mesmo grupo, que é uma indústria de massas, vai produzir macarrão. É a indústria de massas mais moderna do Brasil, a maior e mais moderna. É uma coisa extraordinária. O crescimento da Maratá é uma coisa fantástica. É uma indústria, Marcos, comprada, o maquinário completo veio, né, da Itália para cá. Então é algo extraordinário. Então você vê tudo isso e gerando emprego. Eu disse para Frank, que é o diretor-presidente do Maratá, que a maior felicidade da minha vida, que eu me emociono quando lembro disso, foi quando eu vi pela primeira vez um ônibus da Maratá pegando gente para trabalhar da minha cidade, passando dentro do centro. Legal, Isso não existia, né? E agora existe por conta dessa luta que a gente travou. E é preciso ter sensibilidade, isso também favoreceu, né, com que eles construíssem em São Cristóvão, de forma justa e merecida. Você falou em parceria, daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema de parceria, porque você conseguiu uma parceria muitíssimo importante. Essa parceria, naturalmente, já existe em todos os municípios sergipanos, na minha visão. Entendi. Mas vocês formalizaram uma parceria ainda mais forte com o governo do estado. Eu quero que você fale no final sobre esse tema e também lembrar sobre Irmã Dulce. Irmã Dulce tem uma história muito linda em São Cristóvão. Eu acho que isso pode ser, eu não gosto de usar a palavra explorar, mas propagar de uma forma ainda mais evidente para que São Cristóvão tenha dividendos também dentro desse sistema turístico de peregrinação e tudo. Acho que você já tem projeto em relação a essas coisas. Com certeza. Mas voltando à sua pré-candidatura, para ser pré-candidato, naturalmente você tem que ter uma sigla partidária. E você que é militante desde a juventude, a gente sabe disso. A gente é mais ou menos contemporâneo. Você tem 66 anos, eu estou com 63, então a gente está... Então você é militante e é muito importante ter uma definição de sigla. Você sempre foi do PMDB. Mas me parece, eu quero que você faça um resumo aí, sem querer agredir ninguém, que não é nosso objetivo. Você teve alguma dificuldade para se manter no PMDB, e por incrível que pareça, naturalmente, vários partidos devem ter feito convite a você, e você terminou ficando no PSB. É um partido também que tem uma correlação com o governo, né? Tem outros candidatos também fortíssimos, isso também é bom a gente discutir. Fique à vontade para falar sobre essa questão. Contextualizar. Primeiro, antes do MDB, eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores, Eu iniciei a minha vida política no PT. Isso. Em 83, lá em São Cristóvão. Isso. Fundamos o PT em São Cristóvão. Fiquei no PT até 2011. Em 2011, eu saí do PT e fui para o MDB. Fiquei no MDB. Em 2014, fui candidato a deputado estadual pelo MDB. Em 2016, fui candidato a prefeito pelo MDB. Vitória em São Cristóvão com 11 mil votos. Em 2020, mais uma vez pelo MDB, 22 mil votos, o dobro da votação
de 2016. É bom repetir esses números aí. Quer dizer que você teve 11 mil. 11 mil em 16 e 22 mil em 20. E Júlio se elegeu com 25 mil em 24. Então é um crescente. Sim, muito importante. Também é bom registrar que quando eu me elegi em 2016 pelo MDB, nós elegemos 2 vereadores pelo MDB. 2. Em 2020, a chapa do MDB que nós formamos, nós elegemos 7 vereadores do MDB. 7. Em 17 que tem na cidade, 7 foram do MDB. Eu fiz outros em outros partidos que estavam no grupo de alianças nosso, mas só 7 exclusivamente do MDB. Estou ressaltando esse número, Sim. porque vamos chegar àquilo, por que é que eu saí do MDB? Porque eu não queria sair do MDB, não tinha motivo nenhum para sair do MDB. Sim. Em 2024, infelizmente, eu repito, em 20 eu elegi, aliás, em 20 o prefeito foi do MDB e o vice-prefeito, Paulo Júnior, do MDB. Em 20 não teve aliança, não teve vice de outro partido. Peguei o vice e coloquei no MDB. Então foi prefeito e vice-prefeito do MDB e 7 vereadores do MDB. Acho que é um fato de destaque, né? É algo a se chamar a atenção. Né? Não tenha dúvida. Não é normal em processos eleitorais você se eleger, você ter o prefeito e o vice-prefeito do partido e ainda fazer 7 vereadores. Lamentavelmente, em 2024, fui chamado pelo senador Alessandro Vieira, que tinha assumido a direção do MDB em Sergipe, e me comunicou que o MDB não seria mais dirigido por mim em São Cristóvão, seria dirigido por quem estava na minha oposição naquela época. Não tinha o que fazer, terminei o meu mandato, não tinha por que sair do MDB, até porque não tinha pretensão eleitoral. Sim. As pessoas, vai para onde, Marco? Eu digo, não sei para onde é que eu vou, mas não tem por que estar com preocupação. Portanto, ainda agora, nesse processo de escolha de partido, ainda tentei ficar no MDB, fui a Brasília, não tive êxito. Como você falou, fui convidado por vários partidos, PT, PV, PSOL, Rede, Federação PSOL-Rede, e o PSB. Eu tive que fazer uma leitura pragmática, né? O PSB é um partido de esquerda, portanto está dentro do meu arco ideológico, e aí optei pelo PSB exatamente porque entendo que, olhando o cenário eleitoral, é um partido que possibilitará uma disputa que seja justa, né? A possibilidade do PSB. Na sua avaliação, a possibilidade ninguém real, tem, né? Não tem bola de cristal, mas quando você olha o desempenho eleitoral de todos que estão lá, você percebe que dá para você disputar a eleição. Tem alguém que vai puxar talvez mais votos, ou que está à frente, não tem problema, mas os demais são todos, na minha avaliação, candidatos que podem disputar sim uma segunda vaga. Então, por isso a minha escolha pelo PSB. Marcos, vamos falar agora diretamente o que você pretende desenvolver caso realmente seja contemplado, né, deputado federal representando nossa querida São Cristóvão, nosso estado, e representando o Brasil. Perfeito. Esses são os pontos, né, importantes a gente colocar para a sociedade. Bom fechamento da sua pergunta, porque eu não posso ser um deputado federal exclusivamente de São Cristóvão, né? Serei um deputado federal, se eleito for, que vai sim, eu tenho dito em todas as ocasiões que me perguntam sobre isso, eu não quero ser mais do mesmo. Porque ser mais do mesmo, qualquer pessoa pode ser. Sim. Eu quero, de fato, fazer um trabalho, né, que diferenciado. Não é melhor do que ninguém, sim. Não é, mas que, da forma que eu entendo que deva ser um deputado federal. Hoje, a parcela significativa dos deputados federais no Brasil como um todo se restringem apenas a fazer intermediação financeira. Porque nós temos, infelizmente, uma legislação que
que garante, infelizmente sobre determinados aspectos, sim. garante, por exemplo, a tal das emendas impositivas, e aí o deputado é apenas um intermediador desses recursos. Olha, eu pego daqui e vou distribuir aqui. Isso é importante. Eu, enquanto prefeito, adorei ter isso na minha cidade, né? Votei 2 vezes no deputado federal Fábio Reis e não me arrependo de jeito nenhum de ter feito isso. Como orientei o meu grupo político lá em São Cristóvão a votar 2 vezes no deputado João Daniel. Da mesma forma, não me arrependo. Agora resolvi ser candidato porque eu acho que tenho a minha contribuição a dar, não é por divergência, né? Então eu entendo que, mas vou, Marcos, procurar fazer um mandato, primeiro que participe do debate nacional, né? Que contribua com o debate nacional, que efetivamente leve aquilo que eu entendo ser o anseio de quem eu estou representando, porque é bom dizer, num momento como esse, por exemplo, a origem etimológica da palavra partido é parte. Eu sou de um partido que representa parte da população. Sim. Eu represento, sempre fiz isso, a parte da população que é representada em sua maior parte por trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a minha parte que eu espero representar. Onde quer que eles estejam. Onde quer que em cada cantinho, né, então, do nosso lá país. Lá no Congresso Nacional estarei representando trabalhadoras e trabalhadores nos seus anseios, nas suas necessidades. Essa é uma parte que eu quero fazer. Contribuir para o debate nacional. E é óbvio, naquilo que for possível, buscar recursos para o Estado de Sergipe, para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, mas também para dar ideias. O recurso financeiro é importante, mas ideias também é o que constrói a sociedade, né? A sociedade é construída, é uma troca, né? A sociedade ela evolui, ela exige nova legislação, as legislações vêm, a sociedade se adequa. Então, assim, é isso que eu quero fazer. Quero ser um deputado federal que possa efetivamente contribuir para o debate nacional, para os grandes temas nacionais. Agora mesmo temos um tema importante que está em debate, que é a redução da jornada de trabalho, da escala, né, de 6x1 para 5x2. Eu sou a favor da escala 5x2. Então, se estivesse lá, e se não for aprovado agora, e se passar para o próximo ano, quando eu estarei lá, eu vou estar do lado de quem defende a escala 5x2. De você, trabalhador, é o que ele está colocando. É isso aí. Parceria com o governo, com certeza, né, teve resultados e consequências, esse é um. A questão que eu sugeri em relação à Irmã Dulce, né, a gente inclusive, devoto de Irmã Dulce, participo desde quando começou a construção da igreja na Aruana, né, desde o primeiro tijolo, a gente ia participar de missas a céu aberto, enfim, e acho que São Cristóvão está muito, muito forte com isso aí. Pois é. E Maria Rita... E um tema que a gente não pode deixar para finalizar, o seu pensamento em relação à zona de expansão, a tão falada zona de expansão. Perfeito. Maria Rita nasceu em Salvador. Né? Não, Maria Rita é o nome de nascimento é porque coincidentemente tem uma Maria Rita também. Que é a sobrinha. Que é a sobrinha. Maria Rita nasceu em Salvador. Isso. Irmã Dulce nasceu em São Cristóvão. Isso. Né? Ela entrou para a vida religiosa no Convento do Carmo, lá em São Cristóvão. Está lá o local onde ela fazia, onde ela dormia, está lá a gruta onde ela fazia as suas orações, está lá a imagem de Santo Antônio, que ela cita nos livros dela, como, né, conversava com Santo Antônio diariamente. Coincidentemente, o dia de Santo Antônio foi no sábado passado. Então, essa Dulce, que o Brasil todo conhece, tem essa passagem por São Cristóvão. E como você falou bem, para além da questão, né, do sagrado, da religiosidade, ela atrai curiosos visitantes. E é por isso que o governo do Estado, né, a gente tem que dar crédito, ele realizou uma obra importantíssima, que é o Caminho de Santa Dulce. Sim. É uma estrada, que era uma estrada vicinal, que foi totalmente pavimentada, 10 km e 200 metros, pavimentada com um paralelepípedo,
na extensão dela toda tem uma calçada de 3 metros para estimular, para que as pessoas que vão fazer as suas peregrinações para São Cristóvão, saindo da igreja da Aruana, que você citou aí, né, a primeira paróquia do Brasil, que foi concedida para ela como uma padroeira, né, Santa Dulce dos Pobres. O pároco na época era Padre Almir, que participou do... Agora é Padre Zé Lima que está lá, eu acredito que é Padre Zé Lima que está lá. Então, tem esse o interesse. Padre Almir participou dos milagres, né? Teve essa interação. Então tem por ter iniciado a sua vida lá, tem essa curiosidade, e tem pessoas que fazem. Ontem, essa semana mesmo, tem um grupo que está fazendo peregrinação, saindo lá da Aruana, indo, né, por essa estrada, que aí tem o componente do turismo religioso, né, que é dos tipos de turismo no Brasil. O governo do estado terminou já a estrada, agora vai começar a fazer as paradas, são 7 paradas, onde os romeiros, os devotos, vão poder, né, é uma caminhada longa da igreja do Aruana até a igreja do Carmo em São Cristóvão, eu acho que dá em torno de 15 quilômetros, 15 a 16 quilômetros, então é uma caminhada longa. Então você vai ter as paradas para oração, contemplação, para se hidratar. Então são paradas bonitas, sempre em locais altos, que você pode divisar vários, Aracaju, São Cristóvão. Então serão 7 paradas, a última parada delas lá no Convento do Carmo, lá na gruta onde Santa Dulce rezava, fazia suas orações. Então a importância dessa santa para São Cristóvão também tem essa importância. A parceria do governo já entrou aí. A parceria do governo entrou aí. De outros segmentos. A parceria do governo é importante. O FASC, né? O FASC foi uma coisa impressionante. O FASC também, né? Então, assim, nós retomamos o FASC em 17, quando chegamos, né? Realizamos o FASC, né? Nem sempre com grandes parcerias, mas agora, o ano passado, o governo do estado entrou de cabeça, né, e dividiu com São Cristóvão a co-realização do FASC. E eu tenho certeza que a cada ano a tendência de aumentar. E a tão falada zona de expansão. Pois não. Essa é uma coisa que me chama muita atenção. Veja, Marcos, na verdade eu até nem gosto de chamar de zona de expansão, porque aí é onde entra, na minha avaliação, no meu julgamento, um pouco da tentativa de desinformação. Né? Ninguém está tratando da zona de expansão. A área, o território que nós queremos de volta, ele é formado por 3 povoados: o Mosqueiro, Areia Branca e Matapuã. Somente esses 3. A parte que é chamada zona de expansão, que é mais ao norte, é possível, vai ter uma faixa de terra muito pequena que não, se você olhar no mapa, e hoje você olha, por exemplo, no Google Earth, você não tem nenhum tipo de povoamento nessa área, nenhum, basicamente rio e mangue nessa área. A parte povoada é sim lá no sul, aí é Mosqueiro, Matapuã e Areia Branca. Essa é a área que nós queremos de volta. A justiça nos deu de volta. Não ainda efetivou, infelizmente. Eu até, você me perguntando isso, me faz lembrar que a gente precisa conversar com a nossa Procuradoria para até peticionar a Justiça Federal, porque o prazo estabelecido era abril, nós já estamos em junho. Nós estamos preparados para receber aquele território de volta, sob todos os aspectos, né? Também ainda por parte dessa campanha de desinformação, muitas pessoas às vezes dizem, como é que vai ficar? Ali tem 13 escolas, não sei quantas unidades básicas de saúde. Isso não é verdade. Mas na sua avaliação jurídica, naturalmente você tem conhecimento também, tem discutido isso com seus pares, essa definição que houve para um plebiscito, que ainda falta algumas partes burocráticas por parte da Assembleia Legislativa, é realmente isso que vai acontecer? Mas tem que acontecer. Não tem outro caminho, vai ser o plebiscito, mas né? O plebiscito é o que a gente sempre defendeu. Entendi. E nós dizíamos, e aí onde é que está, mais uma vez, às vezes você... surgiram algumas distorções, achando que vocês não tinham esse posicionamento do plebiscito. Às vezes você fala coisas... Sim. E
talvez por deficiência na elaboração da frase, as pessoas não entendem ou não querem escutar. O plebiscito, nós sempre dizíamos e sempre soubemos, ó, no artigo 18, parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, já está lá dito o seguinte: os casos de fusão, desmembramento, separação de municípios, é obrigatório um plebiscito. Está na Constituição. Agora, essa própria Constituição dizia, é preciso regulamentar como será feito. Existe uma lei que regulamenta o plebiscito. Já tem uma lei. Sim. O que se fez aqui, aí a minha discordância, foi uma tentativa de barrar um processo que a justiça já tinha definido. Veja, mesmo que a gente assuma, e nós vamos assumir, a gente não quer negar o plebiscito. O plebiscito vai ter que assumir. O que é um plebiscito? É a escolha entre duas opções. Aí as pessoas estão dizendo assim, olha, o plebiscito tem que ser agora, vocês têm que decidir se você quer ficar com São Cristóvão e com Aracaju. Beleza, é isso mesmo. Aí o argumento para ficar com Aracaju é o seguinte: São Cristóvão não tem capacidade de administrar. Como se a gente não foi testado ainda? Então o que nós estamos querendo é assumir, administrar e mostrar que temos capacidade. E vamos mostrar com os indicadores, com os indicadores da saúde, que os nossos são os melhores do que de Aracaju, a cobertura, vou dar só um exemplo, a cobertura de saúde bucal de São Cristóvão é infinitamente superior àquela que tem, isso são indicadores do DataSUS, não é Marcos que está falando. Os indicadores de educação, a nossa educação, a educação de São Cristóvão é a primeira do estado de Sergipe. E nesse estado de Sergipe está incluído isso Aracaju. Isso você está falando independente da proporcionalidade de recursos. Independente. Não tem porquê. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, nós vamos mostrar que a nossa educação é melhor. A que nós estamos praticando lá, nós queremos praticar aqui. Sim. Lá tem 2 escolas, e uma delas, 3 escolas, e uma delas foi construída quando ainda o território estava sob a administração de São Cristóvão. É a escola José Carlos Teixeira, que foi construída pelo ex-prefeito Lauro Rocha de Andrade. Está lá a placa. A escola está lá, porque nós construímos e agora vai para São Cristóvão, e o que nós construímos que for para Aracaju. Então, sabe, são falácias. Então, nós queremos... Você acredita que esse ano vai ter essa possibilidade? Eu não sei, está meio difícil por conta do processo eleitoral. Muito lento, né? Mas o que eu quero dizer é que o plebiscito não pode acontecer desta forma que está falando. Ele tem que acontecer. Sim. Agora, nós queremos ter a oportunidade de mostrar, de convencer na prática e não por falar, a quem mora no Mosqueiro, Matapuã e Areia Branca, que nós sabemos, temos capacidade de administrar o nosso território. E vamos levar para lá a melhor educação, uma saúde melhor do que a que se pratica aqui, vamos levar a uma assistência social, nós vamos tratar com carinho um território que é nosso. Aí as pessoas dizem assim, e o pertencimento? Eu digo, olha, o pertencimento maior é aquele que começou em 1590 e foi quebrado em 1989, ou de 89 para cá? De 89 para cá tem 38 anos. De 89 para trás tem 400 anos. Pois é. Você está entendendo? Então, assim, vamos tratar com seriedade, falando a verdade para a população, e vamos deixar que a população escolha. Mas tem que escolher experimentando. Ela só experimentou até agora, porque não vai dizer, não, lá atrás, não. A experiência de 89 para cá foi de Aracaju. Nós queremos que eles experimentem a nossa administração. E aí depois a gente pergunta, e agora? Vocês querem continuar com São Cristóvão ou querem voltar para Aracaju? E que decida, não tem problema. Pois é, pessoal. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a avaliação de vocês mais adiante, né? E se mantenha a pré-candidatura, que seja oficializada e que você realmente continue as suas andanças, né? Com certeza você estou vendo que você está satisfeito, bastante. Correndo trecho, como a gente na linguagem popular, mas satisfeito, naturalmente, pelos resultados, pelas conversas, pelos entendimentos. E o nosso papel é esse, é contribuir para facilitar a sua escolha. A gente precisa ter
no Congresso Nacional, eu estou falando a nível de Brasil, representantes que realmente visem o bem-estar da população, não só de falatório, porque as pessoas já não suportam mais isso. Talvez falte até opções em algumas situações, mas eu acredito que também tem opções aí para você fazer a sua avaliação e escolher com muita tranquilidade. Marcos, para a gente foi uma satisfação muito grande. É dessa forma que a gente gosta de fazer as coisas, bem descontraída, e você não tem nenhuma limitação em relação ao questionamento. Eu acho isso muito legal, enfrentar a situação, né? O político ele tem que estar aberto, realmente, coração aberto, como você falou, e você tem essa marca, essa característica de conversar com as pessoas, né? Apesar de algumas pessoas olhar para você achar que você é aquele cara, é um gestor de qualidade, de responsabilidade, e que está aí a nossa querida cidade-mãe, que eu tenho um carinho especial por São Cristóvão, por várias e várias razões, e trazê-lo aqui foi um prazer muito grande. Eu já vinha tentando isso, mas a sua agenda é muito corrida. Acredite também, eu estou aqui com muito prazer. Eu sei disso. Obrigado por ter atendido o nosso convite e fique à vontade para qualquer complemento. Eu que tenho muito a agradecer pelo convite. É um momento que eu dou muita importância. Porque quem está me vendo agora, saiba que o que eu falei aqui é o que eu penso. E eu quero que as pessoas saibam como eu penso. Mesmo aquelas que não pensem como eu, até para na hora de decidir assim, eu não voto nesse rapaz porque eu não penso como ele. Então eu tenho que ser verdadeiro para quem está me vendo, porque eu sei que parte significativa da população pensa como eu. A outra parte que não pensa, a gente tem que respeitar. Então, obrigado por essa possibilidade, que é um momento que eu dou muito. Todas as vezes que eu estou num podcast, ou numa entrevista, numa emissora de rádio, para mim é um momento sublime, porque é um momento de eu me fazer com que as pessoas saibam quem eu sou, como eu penso. Para que elas digam assim, não para que elas falem assim, ele é fechado. Não, é assim, olha. Então, o que eu falei aqui é tudo que eu penso, com todos os meus defeitos. Mas eu vou fazer até um adendo, né? Para não ficar parecendo... De repente a gente tem que ser muito objetivo para as pessoas, mas tem situações que a gente precisa ser explicadinho, como se diz. Eu fiz essa colocação, o seu jeito, mas a pessoa que fala, de uma certa forma, ele é um cara assim, todo fechado, assim, mas é um excelente administrador. Então é isso que eu quero, por exemplo, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Pessoas que tenham competência e que façam aquilo que as pessoas anseiam. Acredito que você deve ter feito no seu município, senão não teria sido reeleito e ter feito seu sucessor. É verdade. Mas vocês vão fazer a avaliação da forma que ele colocou. Muito bem. Na PEI é isso, eleições de 2026. Breve teremos mais outros pré-candidatos e pré-candidatas. O nosso programa está aberto para todos os partidos políticos, enfim, para todo mundo que quiser colocar a sua opinião. Um forte abraço e até a próxima com a permissão do nosso criador maravilhoso.